Buenas, pessoal. Mais 420 já os segundos, análise da semana. Hoje, dia 4/8 de 2024. Tinha preparado aqui uma grande pauta, mas como continua muito efervescente a questão da eleição venezuelana, eu acredito que o episódio de hoje eu deva continuar debatendo e continuar analisando a situação na Venezuela, porque ela implica em desdobramentos econômicos, primeiramente, políticos, e também ela está relacionada diretamente com o nosso país. Então, passa a vinheta aqui e acompanha aí os próximos 7 minutos de análise geopolítica nos 420 geossegundos. Bom, eu separei aqui um dado que eu acho que é interessante trazer para vocês, referente ao posicionamento que os outros países estão tendo diante da situação que a gente está assistindo, que a gente está acompanhando, seja pelos jornais, seja pelas redes sociais, enfim, pelos meios de cobertura, não está faltando do que está acontecendo na Venezuela. E eu trouxe aqui como os outros países têm se posicionado diante dessa confusão eleitoral que aconteceu lá. Porque oficialmente, o Conselho Nacional Eleitoral, o próprio governo Nicolás Maduro e agora a Suprema Corte chancelaram a vitória de Nicolás Maduro com 51% dos votos, em torno de 6 milhões de votos. Entretanto, a oposição, liderada por Marina Corina Machado e Edmundo Gonzalez, tem dito que não, que eles têm uma apuração que permeia 72% de todos os boletins de urnas. É interessante que na Venezuela as urnas são eletrônicas, são uma tecnologia tão robusta e segura como a do Brasil, e lá o voto é impresso. Sai um ticket que a pessoa deposita num local e depois sai uma extração também da urna, aí muito semelhante com o que a gente tem aqui no Brasil. Enfim, a campanha de Corina Machado conseguiu reunir mais de 71% dos somatórios desses boletins de urna e eles afirmam que mesmo com a diferença matemática que ainda está faltando, a vitória seria de Edmundo. Então, se contesta, né, e se iniciou, a gente está acompanhando aí diversos pontos de manifestações nas mais variadas cidades, manifestações de grupos paramilitares, de grupos de quadrilhas do crime organizado, de capitães do exército. Então, assim, existe uma grande confusão da legitimidade desse processo lá. E por que eu quero trazer esse dado aqui dos países? Porque isso é muito semelhante ao que aconteceu alguns anos atrás, quando Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia dos Deputados da Venezuela, se autoproclamou presidente. Foi um movimento que teve muito apoio internacional, mas ele depois caiu a força, caiu a sua legitimidade, porque Juan Guaidó realmente não tinha ganhado uma eleição, não tinha acontecido um processo eleitoral como agora aconteceu. Então, daria para se dizer que se permearia muito a um golpe branco, né? Algum tipo de pressão internacional, enfim. E foi o que aconteceu, né? Quando ele se autoproclamou, baseado num artigo da Constituição venezuelana, ele teve apoio internacional, ele passou a controlar todos os ativos e todas as embaixadas e representações governamentais da Venezuela no exterior. Entretanto, em solo venezuelano ele não tinha legitimidade nenhuma, mas continuava como o presidente da Assembleia dos Deputados, né, como presidente da Câmara dos Deputados, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira, mas lá na Venezuela. Enfim, foi conturbado, ele depois saiu, ele se refugiou nos Estados Unidos, a perseguição do regime ficou muito intensa, e naquele momento, que foi o determinante para ele se refugiar nos próprios Estados Unidos, foi que os americanos flexionaram, né, o governo Joe Biden flexionou o comércio de petróleo com a Venezuela. Justamente porque houve aquelas tensões lá na Europa, na Rússia, e os americanos preferiram voltar a comprar petróleo venezuelano, e aí Juan Guaidó acabou perdendo o apoio do seu principal respaldador, que era os Estados Unidos. Mas agora é diferente. Agora houve um processo eleitoral, as pessoas foram às urnas, houve uma campanha, teve toda a simbologia, todas as etapas necessárias para legitimar uma democracia. Então, esse movimento agora é muito mais forte no cenário internacional, tem muitas repercussões a partir disso, e eu acredito que Nicolás Maduro vai enfrentar severas dificuldades para continuar com seu governo. Há uns tempos atrás eu fiz um vídeo aqui, acho que é o vídeo anterior, que eu falava sobre a eleição da Venezuela, e eu falei que os maiores ganhadores desta eleição seriam os militares venezuelanos. E está se confirmando. Essa minha análise está se confirmando. Porque eles estão sendo os fiéis da balança da manutenção ou não do governo de Nicolás Maduro. Mas retomando ao dado que eu trouxe aqui, que eu busquei nas informações, nos portais americanos, portais de Portugal, que eu acompanho também, busquei também em portais venezuelanos, na CNN espanhol, enfim, eu faço uma busca para iniciar a semana aqui sempre, né, e acabo aproveitando também para me fazer a curadoria do que eu trago aqui pro canal. Enfim, países que já reconheceram a vitória da oposição a Nicolás Maduro nas eleições na Venezuela. Estados Unidos foi o primeiro,
Argentina, Uruguai, Costa Rica, Equador, Panamá, Peru, Uruguai, Paraguai, União Europeia, dentro da União Europeia que alguns países, né, não toda a União Europeia, mas a maioria e seus principais, Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal. O que significa isso? São países que, de alguma maneira, têm interesse na destituição deste governo de Nicolás Maduro, que, me parece, não está sendo legítimo na sua manutenção. Ao que a gente percebe, houve, de fato, algum problema, algum tipo de fraude nas eleições na Venezuela. E também, né, em contrapartida a esses países, alguns outros países deram a legitimidade ou reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Entre eles, Rússia, China, Irã, Honduras, Bolívia, Catar, Cuba e Nicarágua. Esses outros países deram a legitimidade da vitória de Nicolás Maduro, já chancelaram, inclusive já deram posicionamentos. Se não me engano, a China, o ministro das Relações Exteriores da China, fez uma fala à mídia dizendo que a oposição de Nicolás Maduro deveria reconhecer a vitória dele legítima nas urnas. Bom, eu falava sobre a questão de ter chegado ao STF da Venezuela, que é uma corte praticamente dominada pelo chavismo, né? Por indicações de juízes vinculados à corrente bolivariana chavista. E o que chama a atenção é que dentre os 8 candidatos que se apresentaram naquele ato, foi um ato que a própria Suprema Corte chamou, eles fizeram um documento para chancelar a reeleição de Nicolás Maduro. Nesse documento, os outros candidatos deveriam assinar, reconhecendo-a. Entretanto, 6 se negaram a assinar o documento. Na presença de Nicolás Chaves, na Suprema Corte. Qual é o desdobramento disso? É impreciso ainda, porque pode ter sido um ato meramente político deles para negociar com o próprio Nicolás Maduro, mais espaço, mais recursos, enfim, tantas coisas que a gente nem consegue imaginar. Ou também pode ser um ato em prol da democracia, em prol de contestar mesmo esse resultado que tem sido alegado pelo Conselho Nacional Eleitoral e pelo governo de Nicolás Maduro. E nesse cenário, ainda retomando ao ponto desse vídeo, que é como os países, né, os outros países têm se posicionado, eu chamo a atenção para 3, dentre eles o Brasil. Brasil, Colômbia e México têm tentado articular uma situação de meio termo. E tem sido, na verdade, bem vexatória no cenário internacional e, de certa maneira, também considero até um amadorismo da política externa da chancelaria brasileira. Porque o Brasil é um dos poucos países que estava acompanhando como observador internacional, através do Celso Amorim, um ex-embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil e assessor especial do Lula para assuntos exteriores, está na Venezuela, né? Estava na Venezuela, acompanhando a situação, todo o desenrolar, teve falas e posicionamentos que foram na direção oposta ao que muitos outros falaram. Os próprios americanos tinham um think tank acompanhando a votação e este fez um posicionamento dizendo que há graves indícios de fraude. Celso Amorim se posicionou de maneira diferente, né? Fez uma fala, pelo contrário, endossando a legitimidade da vitória de Nicolás Maduro. Mas, enfim, Brasil, por uma questão de querer ser o líder, de querer ser o estabilizador do continente sul-americano, ainda não se posicionou. Tem feito umas falas que, em algum momento, parecem ir em direção à necessidade de uma grande auditoria dessas urnas, mas também em outro sentido de que prefere dar um apoio ideológico a essa situação. A Colômbia, evidentemente, é um vizinho da Venezuela, muito próximo, é uma das mais interessadas justamente pela questão dos refugiados. Acho que eles temem que aumentem as ondas de refugiados em direção ao seu país e isso gera diversas externalidades internas. E o México, que é um grande comprador de petróleo venezuelano. E tem lá agora a presidente Cláudia Sheinbaum, que é uma continuidade de Obrador, então ela talvez tente manter essa aliança já construída para continuar tendo acesso a um petróleo barato. Enfim, as peças vão se mover nas próximas semanas, nos próximos meses, eu acredito. E se posso fazer uma análise novamente aqui, uma previsão, creio que Nicolás Maduro não fique no poder. Acredito fortemente que a gente vá ter uma intervenção de uma junta militar. Acredito que os militares tendem a tomar o controle justamente por essa questão da instabilidade que o nome de Maduro vai trazer, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. É impossível para a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, ter um presidente que não vai conseguir com legitimidade sentar no cenário internacional e participar das grandes negociações que envolvem o petróleo, que envolve todo esse cenário.